Tem gente que pensa que a história é coisa antiga, que já passou e que só existe dentro de livro velho. Mas a história é coisa viva. Está presente quando você acorda, quando vai trabalhar, quando vai ao cinema, até quando você vai ao futebol. A história está em todos os lugares, está principalmente aqui, no nosso programa que começa agora. Hoje, vamos estudar um pouco sobre a redemocratização do Brasil até os dias de hoje. Para compreendermos melhor, nós vamos voltar um pouco no tempo e ver como o regime do Estado Novo chegou ao fim. A chegada das eleições presidenciais convocadas por Vargas. Como foram essas eleições? Como foi essa volta do Brasil à democracia depois da queda do Estado Novo? Será que o país voltaria mesmo ao processo democrático? Para saber como ficou o Brasil depois da queda do Estado Novo, é só ficar ligado com a gente, pois você acaba de entrar na história. Vamos ver agora quais eram os candidatos e os partidos políticos que disputaram as eleições presidenciais a partir de 1941 e relembrar um pouco o que foi o golpe militar. A década de 1960 foi marcada por guerras, pela emancipação política de países da Ásia e da África, pelo advento de movimentos civis de reivindicação e por uma grande mudança comportamental. Também nesse mesmo ano, no dia 21 de abril, Brasília converteu-se na mais nova e atual capital do Brasil. As décadas de 50 e 60 foram caracterizadas pela intensa relação desenvolvida entre os presidentes e as massas populares, justamente o período que se estende do governo de Eurico Gaspar Dutra, no ano de 1945, até o momento do golpe militar. Mas o que foi o golpe militar? Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política, que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Agora que você aprendeu o que foi o golpe militar e reveu alguns dos fatos importantes que marcaram a época de 1960, vamos mais adiante e embarcar rumo à época de Getúlio Vargas. Veremos que até chegarmos onde estamos hoje, o Brasil foi governado por grandes nomes que marcaram a história do nosso país. Logo após o governo de Dutra e ainda antes do regime militar, no ano de 1951 a 1954, assumiu a presidência da República Getúlio Vargas, que tinha como prioridade a expansão da indústria. Para a expansão do seu plano de governo, Vargas precisou recorrer a empréstimos externos. Um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, os Estados Unidos, decidiu, porém, suspender os empréstimos e a partir de 1953. A vitória de Vargas em 1950 dividiu a nação. Vargas fracassou com o seu adversário e não obteve mais aliado. Nesse período, houve renúncias, reedificações e manifestações. Havendo oposições contra Vargas, foi organizada uma campanha para a retirada do presidente. A oposição organizou um documento que sugeriu o afastamento de Vargas. No dia 24 de agosto, Getúlio Vargas, que se recusava a deixar o cargo, reuniu-se com seus ministros e tentou encontrar uma saída. Ao verificar a impossibilidade de contornar a situação, suicidou-se com um tiro no coração. A morte de Getúlio Vargas causou imensa comoção nacional. O governo dos Estados Unidos e a UDN passou a ser responsabilizado pela morte do presidente. Com a morte de Vargas, assumiu a presidência Café Filho, seu vice, que antes teria rompido com Vargas. Assim,
a reação popular limitou a atuação do novo presidente. Nas eleições de 1955, elegeram-se Juscelino Kubitschek e João Goulart. JK inaugurou seu governo com otimismo e grandes projetos, principalmente no que se refere à industrialização, que teve uma grande acelerada. Após JK, chegaram à presidência Jânio Quadros em 1961, que enfrentou grandes dívidas externas. No mesmo ano, em 25 de agosto, renunciou à presidência, tentando uma manobra político-econômica, ficando em seu lugar seu vice-presidente João Goulart. Houveram manifestações contra Goulart, principalmente por parte das Forças Armadas, porém, a posse de Goulart foi assegurada com base na Constituição de 46. Ele deixou claro que não pretendia implantar o socialismo no Brasil e assumiu assim, efetivamente, a presidência em 7 de setembro de 1961, já com poderes limitados pelo parlamentarismo. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. 3 anos após, em 1964 a 1968, houve um golpe militar, como já vimos anteriormente. Na minha casa, para dor de cabeça, tem que ter uma pura. Aspirina é pura, é Bayer, é bom. Meu marido me deu uma lava-louças. Eu quase fiquei super contente. Não é assim uma Brastemp, não é, mas funciona. Tem lá seus defeitos. Quem é que não tem? Quer dizer, às vezes ela para, mas às vezes ela funciona. Quarta, funcionou bem. Estava assim, legal. Eu estava legal, ela estava legal. Funcionou. Mas não é uma Brastemp, não é? Mas quem sabe da próxima vez? Brastemp vai dizer que você ainda não tem. Olha, parece incrível, mas até agora eu estava com uma dor de cabeça horrível. Tomei Doril, plim, a dor sumiu. Tome Doril e dê adeus à dor de cabeça. Coca-Cola, experimente este sabor. Não existe sabor como este aqui. Viajamos no tempo, falamos sobre o golpe militar, governo de Getúlio Vargas e todos os outros governantes que vieram após ele. Agora, vamos entrar de fato no nosso assunto de hoje: a luta pela volta da democracia em nosso país. Mas o que é a democratização? É o regime em que aqueles que dirigem a nação recebem um mandato popular, quer dizer, recebem por meio da eleição uma representação popular. Isso distingue a democracia de qualquer regime autoritário, totalitário. Pois é, após ter vivido os duros tempos da ditadura, quando o governo expressava sua vontade por meio de atos institucionais, quando existiam repressões e torturas, o Brasil lutava pela democratização. Após o fim da ditadura militar, iniciou-se no Brasil o período da Nova República, onde se restabeleceu a democratização do país. Em 15 de janeiro de 1985, um civil foi escolhido como presidente. Tancredo Neves, porém, ficou impossibilitado de assumir o governo em razão do seu estado de saúde. Faleceu e não tomou posse. Sarney, vice-presidente, assumiu o poder. José Sarney assumiu o mandato do país, ficando por 5 anos na presidência. Vamos aos acontecimentos dos anos de 1986 e 1989. No ano de 1986, o povo brasileiro voltou a escolher seus representantes. Os novos deputados e senadores redigiram uma nova Constituição, a de 1989. Em 1986, houve o Plano Cruzado. O presidente José Sarney adotou em seu governo vários planos para estabilizar a economia do país, entre eles o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi a correção monetária, reajuste do salário mínimo. Ao mesmo tempo, houve aumento de preços, serviços e produtos. O aumento da inflação criou um clima de descrédito. O início do plano foi um sucesso, mas com tantos problemas deixados pelos militares,
Foi difícil manter a ordem e a estabilidade. Brasileiras e brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. Com a nova Constituição, as eleições passaram a ser em 2 turnos, ficando para o segundo turno Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, que disputaram a presidência do país. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Nessas eleições, a vitória foi de Collor, que estabeleceu um plano para o país, o Plano Collor. Mas o que foi o Plano Collor? O Plano Collor foi o confisco de depósitos bancários, o que gerou a revolta do povo brasileiro. O governo de Collor foi conturbado, cheio de denúncias de corrupção. Depois de instaurada uma CPI para apurar as denúncias de corrupção do presidente e de seu tesoureiro, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, o presidente foi incriminado, renunciando ao cargo no dia 22 de outubro de 1990. Após a renúncia de Collor, ficou em seu lugar seu vice-presidente, Itamar Franco, que assumiu a presidência do país, ficando no cargo até o fim do mandato. Compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E depois de tantas reviravoltas, como a inflação foi contida e os preços se estabilizaram? A inflação foi contida e os preços se estabilizaram com a criação do Plano Real, criado por Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda e criou o Plano Real em uma nova moeda para o Brasil. Com o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi escolhido como presidente nas eleições de 1994, sendo reeleito em 1998. Foi um período de estabilização para a moeda do Brasil, pois o real se mantinha ao mesmo valor da moeda americana, o dólar. Mas, novamente, surgiram problemas para a economia do país, com a diminuição do valor das exportações e o aumento do valor das importações, ou seja, a aquisição de produtos importados era maior do que a nacional, o que não é bom para a economia de uma nação. Novamente, a dívida externa aumentou e o Brasil ficou cada dia mais dependente do dinheiro internacional. O real foi perdendo seu valor e tivemos uma queda na economia do país, gerando desemprego e recessão. Em 2002, novas eleições trouxeram Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Depois de longos anos de tentativa do ex-sindicalista, a esperança reaparecia novamente. Eu não sou o resultado de uma eleição. Eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. O meu papel nesse instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses 4 anos. Depois de longos anos e várias tentativas, mais uma vez o Brasil passou por uma mudança na economia, superando as maiores dificuldades. O principal feito do governo de Lula foi a criação do Mercosul, um bloco econômico voltado para os países da América do Sul. Assinado pela Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, com a livre circulação de mercadoria,
Entre esses países, através de projetos, o governo visa a integração política entre esses países. Atualmente, a urbanização tornou as cidades o grande centro de empregos do país. O trabalho do homem do campo perdeu seu espaço para a disparidade social do país, com a concentração das riquezas para poucos. As propriedades rurais se tornaram particulares e, com isso, houve grande perca da mão de obra nas áreas rurais, o que proporcionou a criação de movimentos sem terra, na tentativa de se conseguir a reforma agrária, a conquista de áreas para se produzir. Mesmo com uma área de 8.500.000 km², o Brasil possui trabalhadores do meio rural sem condições dignas de sobrevivência por falta da área para trabalhar. Encerramos o nosso programa de hoje deixando a seguinte pergunta: será que o Brasil é mesmo um país democrático?